primeira audiência pública realizada pelo Supremo Tribunal Federal neste ano. A sociedade civil será ouvida sobre a legislação referente aos direitos autorais. Os ministros irão decidir sobre o assunto em duas ações diretas de inconstitucionalidade. E o ministro Luiz Fux é o relator dessas ações e o entrevistado do Saiba Mais desta semana. Ministro, o que exatamente é questionado nas duas ações? Basicamente, o que se questiona é que a administração, a gestão dos direitos autorais sempre foi algo administrado por entidades privadas e que, tendo em vista os princípios da ordem econômica, da liberdade de associação, da liberdade de iniciativa, do direito de propriedade, do próprio direito de privacidade dos autores, o que se veicula nessas ações é que a ingerência da tutela estatal nessa seara vai acabar ferindo todos esses princípios que estão encartados na Constituição, notadamente aqueles que protegem a propriedade privada. Afirma-se que o Estado não tem nenhum interesse público na gestão dos direitos autorais de autores e de compositores e de escritores. E quais aspectos fogem, ultrapassam a questão jurídica e que motivaram o pedido aí, a solicitação dessa audiência pública? Na verdade, a questão constitucional é uma questão de fácil percepção e de interpretação variável. É possível se entrever juridicamente se há realmente uma violação da privacidade dos autores em não pretenderem revelar o quantum recebem de direitos autorais. Mas a realidade que se pretende obter através da audiência é exatamente saber dos próprios autores, dos próprios artistas, o que é melhor para eles, qual o sistema melhor nesse novo marco regulatório do direito autoral. O fato do assunto já ter sido discutido em âmbito legislativo interfere de alguma forma no Supremo? Não, é uma fonte de informação importante, tendo em vista que essas leis surgiram depois de um amplo debate numa CPI que entendeu que estaria havendo um certo desvio na distribuição dos direitos autorais. Então, essas informações que advêm das CPIs e dos debates parlamentares, de certo, elas vão revelar qual foi a razão que o legislador levou em conta para editar essas leis. E é muito importante isso porque esse método de aferir o que levou o legislador a tomar uma atitude é uma maneira de se alcançar os fins da lei, de se interpretar a lei e verificar se ela realmente está confrontando com o texto constitucional. E o senhor, como relator das ações, aplicou o previsto no artigo 12, da Lei 9.868, levando direto o assunto para o plenário, sem análise de uma medida cautelar. Isso reflete a importância desse assunto para o país, para a sociedade e por quê? Nós temos aí uma série de entidades que intervieram no processo e pediram para se manifestar nas audiências públicas. Inclusive, tivemos que limitar o número de participações dessas entidades, revelando isso, quão importante é para a coletividade artística esse novo marco regulatório. Então, como isso é algo interdisciplinar, escapa do campo estritamente jurídico, abarcando esse outro segmento da ordem econômica, que é o segmento artístico, para nós era muito importante ouvir os reais destinatários dessa nossa decisão. É muito importante que a jurisprudência e a decisão judicial ela alcance o resultado pretendido pela classe interessada. Então, hoje em dia, toda decisão judicial tem que perpassar por uma percepção de como vai ser o seu resultado vai ser satisfatório. E isso se vai obter através da audição na audiência pública, ouvindo-se artistas que são a favor e artistas que são contra o novo marco regulatório. Quer dizer, até na audiência pública esse contraditório foi mantido integralmente, porque o número de 24 expositores vai levar em consideração a participação daqueles que são a favor, daqueles que são contra. Ouviremos parlamentares, ouviremos
entidades associativas e ouviremos também artistas individuais de grande expressão no cenário musical, artístico e literário. Ministro, e existe alguma experiência internacional que possa ser levada em consideração na hora do julgamento desse assunto? Bom, o direito autoral é um direito regulado no mundo inteiro. No nosso caso específico, inclusive, ele tem uma sede constitucional, porque faz parte da defesa da propriedade do cidadão, máxime essa propriedade que vem de um ato seu de criação artística. Então, há vários paradigmas em diversas outras cortes, mas é que eu sempre costumo dizer, às vezes tem coisas magníficas em diversos países que não servem para o Brasil, porque o Brasil tem as suas peculiaridades. E a audiência pública é uma maneira democrática de o próprio cidadão participar do resultado daquele processo, participar de uma solução judicial que seja mais atenda aos anseios dessa coletividade de artistas. Bom, a chegada da internet e a disseminação da internet, né, propriamente dita, contribuiu para a queda do mercado fonográfico e também editorial. Isso torna mais emergente se discutir e regular esse assunto? Isso realmente foi um dado levado em consideração, porque houve uma queda vertiginosa na percepção dos direitos autorais em razão da difusão da informática. Mas, por outro lado, também houve uma certa demanda em relação aos questionamentos quanto à maneira de se distribuir esses direitos autorais. Os artistas querem debater qual é a melhor forma que eles têm de oferir a justa contraprestação daquilo que é o seu trabalho artístico. Então, nós vamos verificar nessa audiência pública o que é melhor para o meio artístico, se é a tutela estatal ou se é a continuidade dessas entidades privadas arrecadarem os recursos e distribuírem aos seus associados. Ministro, a legislação e a doutrina jurídica, elas conseguem acompanhar essas mudanças que vêm acontecendo em relação a esse assunto? Bom, a informática hoje é uma realidade regulada juridicamente. Essa nova lei do direito autoral também ela leva em consideração esses novos instrumentos de difusão das ideias artísticas. Mas, de toda maneira, aqui parece que há uma questão realmente pontual, derivada dessa nova gestão dos direitos autorais sobre se deve ser através do Estado ou através das entidades privadas, porque, na essência, a propriedade intelectual, enquanto não cai no domínio público, é uma propriedade privada, que deve ser submetida, segundo alega o autor da ação de declaração de constitucionalidade, deve ser gerido pelos próprios interessados e não pelo poder público. Bom, a audiência não se destina a colher interpretações jurídicas, né, sobre o texto constitucional, mas esclarecer as questões técnicas, econômicas e culturais aí envolvidas. Na sua experiência com as audiências, essas informações afetam significativamente a interpretação jurídica sobre o tema? Afeta extremamente porque não se pode hoje prover sobre um processo, dar uma decisão judicial, sem levar em consideração aspectos históricos, sociológicos, econômicos, a segurança jurídica e as próprias peculiaridades desse ambiente. Então, como a nossa Constituição ela é muito democrática e a audiência pública é um instrumento também extremamente democrático de informação, o que nós vamos escolher é exatamente essa percepção sobre se não é nocivo para o meio artístico a tutela estatal promovendo uma interferência em algo que é estritamente privado. Ou se, ao contrário, se a gestão desses direitos autorais assume um caráter tão transindividual que beira o interesse público e merece uma proteção direta pelo poder público. Principalmente, eu acho que esse foi o dado relevante, principalmente porque isso... toda essa questão ela decorreu de uma CPI. Então, também é preciso ouvir dos artistas se eles têm queixas contra a má distribuição dos direitos autorais.